Bom dia a todos vocês. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, pedindo a sua sabedoria para entender e aplicar a sua palavra em nossas vidas, pedindo bênçãos para o dia de hoje, para um dia completamente feliz, vivendo na sua graça. Amém. Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo de Atos e o título é A Hora Certa. Mas antes de começar, eu quero dar um pequeno aviso que, infelizmente, na quarta, quinta e sábado eu não poderei gravar vídeo. Isso porque eu tenho uma série de coisas para organizar na minha vida que está de ponta cabeça por causa de muitos afazeres e eu não estou dando conta. Então eu peço perdão a Deus, peço perdão a todos vocês, mas eu realmente preciso desses dias para colocar as coisas em ordem. Então eu vou fazer o vídeo de amanhã e depois eu vou ver vocês na segunda-feira com a graça de Deus. Vamos ao nosso estudo de hoje. O título é Na Hora Certa. Uma das grandes verdades de todas que eu aprendi na palavra de Deus é que a nossa salvação é para agora, é para já. Não é para daqui a pouco, para depois, para amanhã. Não. Quando a gente quer ser salvo, a gente tem que decidir agora. Por que isso? Porque eu não tenho certeza se falando com vocês eu não vou cair aqui morta. Eu não tenho certeza se amanhã eu vou acordar. Então a gente tem que viver uma vida sempre em ordem, em todos os sentidos, mas principalmente com Deus. A gente está em paz com Deus, a gente está em harmonia com a sua lei, em total obediência. Então, é importante que a gente entenda que agora é a hora certa. Venha cá, venha subscrever no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada, Deus te abençoe. Nós vimos no capítulo passado, retrasado, que Félix e a sua esposa Drusila foram à presença de Paulo conversar com ele sobre a palavra de Deus. E tudo estava correndo bem até que Paulo tocou naquele ponto sensitivo deles. Quando Paulo começou a falar da honestidade, do controle pessoal e do julgamento, Félix interrompeu a reunião abruptamente e pediu que Paulo saísse da sala, dizendo que um outro dia ele retornaria a esse assunto com Paulo. Mas veja bem, a primeira coisa é que Félix, de certa forma, ele se sentiu ofendido de ouvir Paulo dizer essa verdade para ele. Apesar de que não era Paulo falando, mas é aquilo que diz a palavra de Deus, mas é algo que nós muitas vezes nos ofendemos porque nós achamos que o nosso erro ele é essencial para a nossa felicidade, não é verdade? Mas isso é um engano muito grande, como foi para Félix, porque Félix e a sua esposa ali, ambos perderam a oportunidade de serem salvos, porque eles estavam adiando, deixando para um outro dia. Ora, ninguém sabe se esse outro dia chegou na vida deles. Eles continuaram fazendo essas manipulações políticas, não querendo inocentar Paulo, sabendo que ele era inocente. Mas por quê? Porque um não queria desagradar ao outro, mas ninguém estava preocupado em agradar a Deus. Aí nós chegamos a um ponto em que Félix foi afastado da sua posição de governador da Cesareia. E veio um outro governador, o nome dele é Festo. Ele chegou lá e achou Paulo, que estava lá na cadeia já por cerca de 2 anos, inocente, preso, e ele sabia o motivo que Félix não queria ofender os judeus.
Mas ele era um governador novo e encontrou esse prisioneiro que era inocente. Com certeza ele leu todos os relatórios e ele tinha certeza que Paulo era inocente. Aí ele vai a Jerusalém, chega lá em Jerusalém, os sacerdotes e todos aqueles homens que estavam querendo matar Paulo, queriam fazer a cabeça dele de mandar Paulo para Jerusalém para ser julgado lá, mas na realidade eles queriam matar Paulo no caminho. Mas como ele sabia que Paulo tinha pedido que ele fosse ouvido por Nero, por César, Nero era o César daquela época, então ele estava de mãos atadas. Então Festo pediu que os acusadores de Paulo viessem de Jerusalém a Cesareia e ele iria ouvir Paulo outra vez. O impasse continuou porque eles não podiam provar nada contra Paulo. Os seus acusadores não tinham testemunha. Vocês vão ver aí que em momento nenhum esse governador parou para considerar aquilo que Paulo era, a sua inocência, e considerar a vontade de Deus e fazer a sua vontade para que ele fosse salvo, porque a nossa salvação, como estou falando para vocês, é agora, não é amanhã. Ou depois que eu realizar essa transação comercial, política, não é bem assim. É no momento em que o problema se apresenta, a gente tem que agir com honestidade, firmeza de caráter, resolver da melhor maneira possível, que é para a gente não morrer e ir embora com mais esse débito. Deu a coincidência que Haroldo Agripa estava em Jerusalém. E nós vamos ver que ele vai convocar uma outra reunião para Paulo ser ouvido novamente por Haroldo para decidir o que fazer. Mas vamos primeiro à palavra de Deus e daí eu voltarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 25, versículos de 23 a 27 e capítulo 26, versículos de 1 a 7. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a Sua Majestade. Por isso, eu o trouxe aqui diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo a escrever. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar aqui em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. E especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente.
Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que sou fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa região. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Vamos relembrar um pouquinho da geração Agripa. O bisavô desse Herodes Agripa é o mesmo rei Agripa que queria matar Jesus quando bebezinho. E ele colocou uma lei em que toda criança de certa idade seria presa e seria morta. Aí Maria e José conseguiram fugir e escapar dessa busca. Esse era o bisavô. Aí outro Agripa, que era avô deste Agripa, ele é aquele que mandou decapitar João Batista e serviu a sua cabeça numa bandeja. E Haroldo Agripa II martirizou Tiago e prendeu Pedro. Agora, este Agripa estava à frente de Paulo para tentar julgar este homem como um perito das leis judaicas. Então aí a gente vê que Paulo não estava diante de alguém que poderia lhe dar o melhor julgamento, um julgamento favorável e justo, mas havia um perigo muito grande. Mas, por outro lado, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, na realidade, ele não estava se defendendo para escapar da morte, não. Vocês vão observar no decorrer nos discursos de Paulo, todos eles. Este é o quinto discurso, quinta defesa de Paulo. Todos esses discursos, ele está, de certa forma, apresentando a boa nova e fazendo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo pediu para ele. E uma das coisas que eu já disse para vocês que Jesus Cristo pediu para ele que levasse a boa nova para os reis também. Essa era a chance de Paulo levar a boa nova também para eles, e depois vai acontecer o mesmo quando Paulo vai levar a boa nova para Nero antes de morrer. Mas o que Festo estava interessado nessa audiência com Agripa ouvindo Paulo era apenas que ele queria achar algo para escrever no seu relatório para mandar para Nero. Veja que é muito difícil transferir um cidadão romano para César julgar e dizer lá no relatório que ele não era culpado, não é? Então, essa reunião era mais uma trama, que ele queria achar uma maneira, como advogado criminalista acha, para escrever algo muito bonito, floreado, para justificar para Nero o porquê que ele estava enviando Paulo. Vocês estão vendo toda essa trama política por trás dessa prisão ilegal, por trás deles estarem insistindo em levar o apóstolo Paulo inocente à morte. Tudo isto é isso que eu estou falando para vocês. A pessoa tem conhecimento dos seus pecados. A pessoa já foi atingida pela boa nova, que é o caso que eu falei para vocês de Félix, que quando Paulo tocou no assunto que ele não queria ouvir, ele parou a reunião e mandou Paulo sair. Tanto Agripa como Festo,
a eles já foram apresentados a boa nova, e agora, com mais esta vez que Paulo vai estar falando, mais uma vez a eles será apresentada esta boa nova. Mas eles ficam jogando de um para outro, um não querendo causar problemas para o outro. Por quê? Porque não era monetariamente bom, porque com isso eles poderiam perder seus cargos. Então, vamos deixar essa pessoa inocente lá na prisão. Ele já tinha ficado 2 anos. Quanto mais tempo eles vão deixar Paulo até que Paulo seja realmente julgado, se for o caso? Está dizendo aí, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. A grande verdade é que nessa especificação, por trás de tudo isso, é a corrupção. Corrupção política, corrupção religiosa. São falsos profetas, falsos cristãos, que a gente está estudando sobre isso. E isso Deus colocou para a gente ver como é que as coisas funcionam. Quando a gente lê sobre como a sinagoga operava, aqueles hinos maravilhosos cantados lá dentro, a palavra de Deus falada de uma maneira maravilhosa. Mas veja que tudo isso era para o povo ver e ouvir, porque por dentro essas pessoas eram muito demoníacas, e eles iam lá e fingiam estar pregando a palavra de Deus, mas eles estavam manipulando, eles estavam oprimindo o povo, e tudo isso prova ser uma igreja altamente satânica. Paulo com certeza já sabia que não era conveniente para eles libertá-lo, com certeza. Mas Paulo mantinha com os olhos fixos em Jesus Cristo. A sua finalidade era uma só: trazer a boa nova para eles, porque Paulo já sabia sobre o seu final, que estava próximo. Então ele queria vencer a sua corrida e receber o galardão da vitória. Não o galardão da vitória terrena, mas o galardão da vitória que Deus poderia lhe dar. Então era isso que Paulo estava buscando, e a gente vê nessa determinação de Paulo, nesse total autocontrole dele, a gente vê essa coisa maravilhosa de uma pessoa decidida, de uma pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador e não arreda os pés dali nem 1 milímetro para pecar. Paulo ali, ele estava mais uma vez sendo ouvido pelos gentios e não pelos romanos. Como ele pediu para ir a César, por quê? Porque ele queria ser julgado como um cidadão romano. Mas Agripa era um gentio. Mas vejam que todos que seguiram Jesus foram falsamente acusados, como o próprio Jesus. Por que isso? Por causa do acusador que foi lançado à terra. O acusador é o Satanás, como temos estudado. Então, quando uma pessoa está fazendo o trabalho para Deus, esse acusador, ele fica constantemente arrumando uma maneira de desviar essa pessoa do caminho, de acusá-la perante a Deus. E é isso que nós estamos vendo agora com o apóstolo Paulo, essa determinação, esse povo que parece que está cego, obstinado em matar este homem inocente. Leitura de Romanos 8:33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Esse sentido de justiça do pregador só vem quando o pregador está pregando de acordo com a palavra de Deus e também está agindo. Porque quando o pregador prega e não age de acordo, então ele não pode de maneira nenhuma ser considerado justo, mas sim um falso profeta.
Então, nós temos que tomar cuidado com tudo isso para que o acusador não nos desvie do caminho. E no seu discurso, mais uma vez, Paulo vai falar da sua história de vida, que ele nasceu e veio pequenininho para Jerusalém. E ele foi criado dentro da religião judaica, uma das religiões mais severas que existia naquela época. E também ele vai declarar que ele sempre foi pertencente da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma das 12 tribos de Israel. Antigamente, ao invés das pessoas falarem Israel, falavam sobre as 12 tribos. Nós vamos ver que no dia de hoje, 10 dessas tribos ainda existem ramificações delas. 2 se perderam, por quê? Porque elas foram se misturando com as 10 tribos. Então, não é que elas estão perdidas, mas elas se misturaram, então perderam a identidade. E Paulo vai falar da sua esperança, que Deus tinha prometido aos seus antepassados. Que esperança que era essa? Era a esperança da vinda do Messias, mas o que acontece é que Jesus veio, Jesus é o Messias, mas todos vocês já sabem que eles não aceitaram Jesus como esse Messias. E Paulo estava diante deles exatamente porque Paulo fez o oposto. Paulo reconheceu Jesus como Messias. Nós já passamos pelo comandante da fortaleza chamado Lísias. Depois nós passamos pelo governador da Cesareia chamado Félix. Depois veio outro governador a Cesareia chamado Festo. Agora Herodes Agripa. Todas essas 4 autoridades, elas ouviram Paulo, tinham certeza que Paulo era inocente, mas não liberaram Paulo. E aí nós vamos ver que do outro lado tem toda aquela santidade falsamente falando, os falsos profetas, que são os sacerdotes da sinagoga, os mestres da lei, que eram os especialistas do Antigo Testamento, da lei do Torá, e também os escribas, as pessoas ligadas ao Sinédrio. Todas essas pessoas falsamente acusando Paulo. Então, nós estamos falando de pessoas muito importantes, pessoas que realmente trariam uma grande lucratividade para Deus se elas aceitassem Jesus Cristo como o seu Salvador e mudassem de vida. Mas não, elas estavam determinadas em continuar servindo a Satanás e parece que, mesmo conhecendo a Boa Nova, parece que ainda não era a hora para eles. Não era a hora deles tomarem uma decisão e falar, não, este homem é inocente. Vamos fazer a coisa certa, vamos libertá-lo, deixa ele ir, prosseguir com uma vida pacífica. Mas nós vamos ver que não é isso que está acontecendo, não é? Lembrando a todos vocês que a hora da nossa salvação é agora. Não é daqui 5 minutos, 10 amanhã depois. Não, é agora. A gente tem que estar decidido. Decidir que a gente aceita nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Decidir mudar de vida, ter mais autocontrole, parar de pecar. Mudar a nossa vida completamente, porque do lado de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém tem nada a perder. Jesus Cristo não nos serve um banquete de pratos de veneno. Não, Jesus Cristo, quando Ele nos dá um banquete, é um banquete totalmente maravilhoso, com as coisas mais sublimes que a gente possa receber. Tenham certeza disso. Então, pensem nisso, considerem aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador agora, por favor.
Muito obrigada, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo dia de hoje. Muito obrigada pela oportunidade de aprender cada vez mais, pedindo a sua bênção especial para todos que estão neste canal, nos assistindo, nos prestigiando. Abençoe-os, Pai. Dê-lhes saúde, vida em abundância. Banhe-os com a sua água viva e faça-os viver uma vida maravilhosa e totalmente feliz, fora do pecado, na sua graça. Amém. Bom dia, meus amigos, muita paz, que Jesus nos abençoe.